Boa noite, pessoal. Boa noite, você que está acompanhando aqui a nossa volta ao mundo das lives, né? Estamos de volta ao mundo das lives, agora com algumas novidades. Queria dar boa noite aqui para nossas primeiras testemunhas: Valmir Xavier, Fabiana Rezende, Carlos Dias, França. Quem puder ir dizendo as cidades aí para a gente saber onde é que vocês estão. Aqui no Instagram, a gente tem aqui, deixa eu ver, Prefeitura de Caraíbas, passando aqui, Robson Torres, Sandrinho Palmares, Tavison Araújo, Vander Silva, Valdir Lins, Valdir me fez uma pergunta hoje, pelo WhatsApp. Eu nem sei se eu respondi, viu, Valdir? A gente tem aquelas notas mentais, né? Eita, tem que responder isso. Vou logo responder. Eu me lembro que você perguntou sobre transmissão ao vivo de comício. Nenhum problema, pode fazer live de comício tranquilamente durante a campanha, não tem nenhum problema com isso. Se você não lembra, nas campanhas presidenciais, a base das campanhas presidenciais na eleição passada foi transmissão de eventos de campanha, né? Então, por exemplo, os principais candidatos, né? Bolsonaro, Ciro, Haddad, onde eles estavam, a transmissão da campanha era feita muito através de lives dos eventos. Então, pode sim. Josemir Barreto, Ivne Santos, Diogo Reis, Marcos Eduardo, Jadson Rocha, Emanuel Freitas, Nando Milhomem, não sei como é que pronuncia, Grande Rafael Duran, Sol Almeida, não sei se é Sol, será que é Sol Almeida aquela cantora? Rodrigo Campos, Blanca Teixeira, Múcio Brandão, Grande Múcio, Dani Feralice, acho que é isso, Laís Costa, enfim. Deixa eu voltar aqui para o Facebook, ver se tem mais alguém. Luiz Rosa, Enfermeiro Alex, Paulo PSN, enfim, tem uma galera aqui, galera legal. Deixa eu baixar o som aqui para eu poder ficar acompanhando os comentários. Paulo é de Pernambuco, Alessandro, Pernambuco também, Carlos Dias de Divisópolis, Alessandro de Jaboatão dos Guararapes, deixa eu ver quem mais. Enfim, vamos começar. O título da nossa live de hoje é o mesmo título da postagem que a gente fez nas redes sociais hoje, que é Acabou a Laranja, né? Enfim, para quem não está por dentro, enfim, tá correria da vida e às vezes não consegue acompanhar as notícias da política. Essa semana o TSE em Brasília tomou uma decisão de confirmar, né? Na verdade, confirmou uma decisão que já havia de uma instância local, né? Do TRE do Piauí, que cassou uma chapa de vereadores. Deixa eu abrir aqui a notícia para eu me certificar qual é a cidade. A cidade é Valença. Na verdade, foram duas coligações, Compromisso com Valença 1 e Compromisso com Valença 2. E aí a decisão do TSE foi no mesmo sentido da decisão do TRE, de que, pelo fato dos partidos, das coligações, terem colocado candidatas mulheres na chapa apenas para cumprir a cota de gênero, enfim, fraudando claramente o objetivo da cota, né, que não é colocar as mulheres apenas para cumprir tabela, ou seja, tem que colocar candidatas de verdade, elas têm que fazer campanha, né? Então, candidatos laranja, quando a gente fala candidato laranja, é aquele candidato que entra sem o objetivo de concorrer, né? Antes, de uma forma bem didática, para a gente começar, deixa eu explicar para você, porque esse não é o único tipo de
candidato laranja que existe na política brasileira, né? Esse fenômeno das candidatas laranja, né, que surgiu com a cota de gênero, eu sempre faço questão de deixar claro que a cota de gênero não é cota de vagas para mulheres. A lei não estabelece que são 30% de vagas para mulheres, são 30% de vagas para um dos gêneros, ou seja, tem que ter pelo menos 30% de um do gênero, e aí pode ser homem, ou seja, você pode ter chapas que a maioria das candidaturas sejam de mulheres. Mas aí, a partir da criação dessa regra, que é utilizada basicamente para entender que precisa colocar mais mulheres na política, o que foi que os partidos começaram a fazer? Enfim, quando chegava perto de começar a eleição, ia lá e dizia: quantos candidatos nós temos? Nós temos 10 candidatos. Beleza. Desses 10 candidatos, quantas mulheres? Só tem uma mulher. Então a gente precisa arranjar mais mulher, porque senão a gente não cumpre a cota de gênero. E aí, era o famoso pega na rua, né? Enfim, eu já vi notícias de candidaturas, por exemplo, de empregadas domésticas, a mulher do motorista, a mulher do vigilante do prédio, né? A copeira da sede do sindicato. Enfim, já vi muita coisa nesse sentido, né? Já vi, por exemplo, eu já passei uma situação surreal, que eu não estava trabalhando diretamente na campanha, mas a pessoa, eu estava na produtora que estava gravando os candidatos de uma determinada coligação, e chegou uma senhora lá e disse: olha, eu vim aqui para gravar. E aí o pessoal disse: a senhora veio gravar o quê? Ela disse: não, foi seu fulano que mandou eu vir aqui, porque disse que era para fazer uma gravação. Mas a senhora sabe o que é? Não, não sei o que é a gravação. E aí o pessoal da produtora ligou para doutor fulano, que nem doutor era, na política a gente tem esse costume de chamar o povo que não é doutor de doutor, né? E aí ligou para doutor fulano e disse: doutor fulano, tem uma senhora aqui, dona fulana, que está aqui, e disse que o senhor pediu para ela vir porque é para ela gravar um vídeo. Esse vídeo é o quê? A gente não está sabendo. Ele disse: não, ela é candidata a vereadora, é para gravar um vídeo aí de ela pedindo voto. E aí a pessoa que ligou ficou meio, enfim, achando estranho, porque a mulher não tinha dito, era tão simples ela dizer, né? Não, eu sou candidata a vereadora, vim gravar aqui o meu vídeo. Aí disse: olha, eu falei com ele disse que é para gravar o vídeo da sua campanha. Aí ela disse: de que campanha? Ela disse: não, a senhora não é candidata a vereadora? Ela disse: não estou sabendo não, eu sou candidata a vereadora. E aí, enfim, veja o constrangimento que isso gerou, né? Para ela, para o pessoal da produtora, enfim. Aí, mais uma vez, como eu falei, o corre, né? Deram um corre e inventaram lá um texto para ela, foram atrás de saber qual era o número dela, mandaram fazer uma maquiagem rápida nela, ajeitar o cabelo, jogaram a mulher lá dentro do estúdio e gravaram. E aí disseram a ela: a senhora olha para cá, lê esse texto que vai passar aqui na sua frente, e pronto. Então, essa é a realidade da regra das cotas de gênero no Brasil. E eu me recuso a acreditar que a Justiça Eleitoral não sabia de nada disso, né? Enfim, a gente sabe que a Justiça sabia, né? Então, essa decisão foi uma decisão que, enfim, mais na frente a gente vai falar sobre isso. Eu acho que, às vezes, a gente diz que a Justiça tarda, mas não falha. Nesse caso, a Justiça primeiro falhou muito e depois tardou. E tardou demais, né? Existe uma segunda hipótese dos laranjas, só para, enfim, para você entender como é que funciona isso. Você que já é da política já deve saber essas 3 modalidades, mas você que está, enfim, conhecendo agora esse meio e tal, de repente pode não ter essas informações. Uma segunda modalidade, que é muito utilizada também, é a modalidade do laranja, que entra na campanha para lavar dinheiro, né? Enfim, desde quando era possível fazer, por exemplo, doações de empresas, até quando acabaram as doações de empresas e até agora
com o advento do fundo eleitoral. Como é que funciona isso? Vou colocar no primeiro momento, quando eu era empresa. Então, por exemplo, eu sou candidato e eu tenho um acordo lá por debaixo dos panos com uma determinada empresa. E essa empresa vai me doar um dinheiro para a campanha, só que eu não quero que essa empresa apareça na minha prestação de conta. E aí o que é que eu faço? Eu pego um candidato laranja dentro da minha coligação e aí a empresa faz a doação para esse candidato laranja e esse candidato laranja faz uma doação. É comum em campanha uma candidatura fazer doação para outra e aí esse candidato vai e transfere essa doação, ele faz uma doação para mim, né? Essa era uma situação. A outra situação é a situação da lavagem de dinheiro e aí essa doação é oficial, né? Essa que eu falei agora, o dinheiro entra na minha campanha, mas as pessoas na prestação de conta não aparecia que tinha sido a empresa que tinha doado. Essa era uma modalidade. Existe outra modalidade que existe até hoje, né? As empresas não podem mais doar, mas essa existe até hoje, que é o quê? Através das doações de pessoas ou doações do fundo eleitoral, vamos imaginar que eu tenho lá um candidato ou uma candidata, inclusive é injustiça dupla, né? Mulheres são muito utilizadas para essa modalidade porque uma das formas que os partidos tinham de tentar demonstrar que a campanha era séria era mostrar que a campanha recebeu muitas doações. Mas aí vamos imaginar que eu tenho uma candidata ou um candidato, e aí esse candidato, o partido vai e direciona para ele, através do fundo eleitoral, lá 300 mil reais. E aí esse candidato faz o quê? Ele pega 100 mil reais, eu até falei esse exemplo ontem, a gente fez uma live que a gente estava testando um sistema aqui, e aí eu até dei esse exemplo, né? Ele pega 100 mil reais e direciona para uma gráfica. Produção de material de campanha, santinho, adesivo, cartaz, esse tipo de coisa, né? Aí ele pega mais 50 mil reais, direciona para mais 100 mil reais, para a gente ser rápido, ele direciona, por exemplo, para uma agência de propaganda, que vai fazer produção de conteúdo, gestão de redes sociais e tal. E pega mais 100 reais e coloca para mão de obra de campanha, ou seja, pessoas que vão trabalhar na campanha dele. Enfim, no comitê, segurando bandeira, tem aqueles candidatos, tem aquela galera que fica segurando bandeira, esse tipo de coisa. E aí, a gráfica não produz nada, apenas dá uma nota fiscal para ele, dizendo que produziu. A agência também não faz nada, de repente faz um serviço lá que valia R$ 1.000, R$ 2.000, uma coisa bem simples para ele. A gráfica também produz um basicão, né? E o pessoal que ele contrata para trabalhar na campanha, esse pessoal não trabalha, é todo mundo fantasma. O que é que acontece? Ele vai para a gráfica, né? Por isso que de vez em quando tem operação, essas operações que saem prendendo gente por causa de caixa 2 e desvio de verba de campanha, sempre aparece um dono de gráfica no meio, né? Dono de gráfica, publicitário, dono de agência de propaganda, porque esses meios são muito utilizados para esse tipo de coisa. Então, aí o cara da gráfica tira uma nota fiscal, ele paga pelo valor da nota fiscal, tira dos 100 mil reais lá, sei lá, 25 mil, 27, se não me engano é 27 mil, sei lá, de imposto. 27,5%, né, a partir de um certo valor quando você tira uma nota fiscal. Enfim, então ele paga lá 30 mil reais para a gráfica, paga 30 mil reais para a agência de propaganda e paga para aquela galera que emprestou o nome para fazer lá os contratos e os recibos, ele paga também 30% do valor. E aí ele fica 70, 140, 210 mil. Dos 300 mil que ele recebeu, ele recebe os 210 mil. Esses 210 mil pode ser para comprar voto, cooptar liderança, ou seja, para praticar crimes eleitorais, né, para usar em atividades, em funções que a justiça eleitoral não pode saber que esse dinheiro está sendo usado para aquilo, né? Ou o que eu não sei o que é pior, né? Ou para enriquecimento ilícito, ou seja, simplesmente o candidato bota 210 mil reais no bolso e pronto. E aí quando chega no final, a campanha obviamente é um fracasso, né? Ele não tem votos e aí acontece aquelas coisas. Aqui na minha região teve uma candidata que recebeu, se não me engano, 500 mil reais
do partido e teve uma votação de, sei lá, 5 mil votos, 6 mil. Eu sei que um voto dela saiu a R$ 800, só para você ter uma ideia, né? Enfim, foi investigado, não sei o que foi que deu, não sei se foi esse o caso, de repente foi pura incompetência mesmo, né? Porque com competência não tem como você pegar R$ 500 mil e jogar fora numa candidatura que não consegue chegar nem perto, né? E tem uma terceira modalidade, só para gente encerrar, que enfim, é uma coisa triste do Brasil, mas existe. Eu também já vi muito isso acontecendo, que são as férias eleitorais, que a gente chama, né? Para você que não sabe, na legislação brasileira, o funcionário público de carreira, o concursado, o efetivo, se ele se candidata a um cargo, ele tem o direito de pedir licença do órgão público onde ele é lotado, 3 meses antes da eleição, e durante esse período ele continua recebendo o salário normalmente, né? Não é como, por exemplo, na iniciativa privada, que normalmente as pessoas podem pedir uma licença para se candidatar, mas não recebem nada, né? E aí pode ou não pode voltar para o emprego, né? Se não for efetivo, se for comissionado, precisa ser demitido, né, do governo, né? Mas sendo efetivo, ele continua recebendo. E aí eu já vi também muitas vezes pessoas que de repente eu estava assistindo televisão, via lá o cara aparecendo e dizia: opa, esse cara é candidato a vereador. E aí eu encontrava com ele, eu até cheguei a ligar para uma pessoa: bicho, tu é candidato a vereador, eu queria ajudar ele a se eleger. Aí ele disse: não, rapaz, sou não, é porque tu sabe como é, né? Tem aquela lei que a gente se candidata, aí pede licença, e o pessoal do partido me pediu para dar uma força para compor a chapa, e aí eu entrei, mandei fazer uns santinhos, gravei lá o guia eleitoral, o programa da televisão, o programa do rádio, de vez em quando vou para algumas atividades, mas assim, não sou candidato não, eu sou só no papel. Eu digo: sim, quer dizer que você não é para eu votar em você? Não voto não, nem eu vou votar em mim, né? Então essas são as 3 modalidades. Agora, voltando para o nosso assunto principal, deixa eu mandar aqui uns abraços para Neymarinho, o grande Neymarinho. A gente se cruzou ontem, não foi nem? Estava caminhando, encontrei com ele. João Paulo Silva, Diego Luna, estão querendo obrigar as mulheres a serem candidatas sem sentido. Gilberli Jerônimo, boa noite aqui, São Gonçalo do Amarante. Grande Alex Dantas está olhando para ver se a transmissão tá boa, porque ele é o ninja do sistema de live aqui, né? Nara, grande Nara, nossa super aluna e coleguíssima lá de Irecê, na Bahia. Deixa eu ver aqui no WhatsApp, a gente tem Flávia Freitas, Nayara, acho que Nayara BA, Luiz Rotberg, acho que só essa galera, não estou vendo mais gente aqui não, depois que eu cruzei. Então vamos para o cerne da questão, né? O mais importante da nossa live. Veja só, essa decisão do TSE, eu estou dizendo que essa decisão, o TSE falhou e depois tardou, porque ela não vai ter, eu acredito que ela não vai ter importância nenhuma para a eleição do ano que vem, por um motivo muito simples. Que na eleição do ano que vem, candidato cacareco, como a gente chama, aqueles candidatos que tem pouco voto, que não serve para nada, que está lá só para compor a chapa, 3 votos, 4 votos, 5 votos, 0 votos, esses candidatos, eles vão ser um peso, uma âncora para os partidos. Porque o que é que vai acontecer? Os partidos, deixa eu reiniciar aqui o meu Facebook, porque desapareceu aqui a imagem. Eu não sei se os comentários também desapareceram. Enfim. Porque o que é que acontece? Se você... a distribuição das vagas dos vereadores no ano que vem, ela vai ser feita num primeiro momento. Os candidatos que atingirem o quociente eleitoral, que é raro, né? Então, sua cidade tem 10 mil votos válidos, 10 vagas na Câmara. Então, um candidato que atingir 1.000 votos, ele não precisa de nada, não precisa de voto do partido, não precisa de legenda, não precisa de nada. Ele já está eleito
né? Como a gente diz aqui, tchau e benção. Depois você tem os candidatos que vão ser eleitos pelo... Isso é o quociente eleitoral. Depois você vai ter os candidatos que vão ser eleitos pelo quociente partidário. E aí o quociente partidário é o quê? Vamos imaginar, partindo do nosso exemplo de 10 mil votos válidos, 10 vagas na Câmara, teve um candidato lá no seu partido que já teve 1000 votos, já entrou direto, e aí você tem lá mais 10 candidatos, 9 candidatos, e esses candidatos juntos somaram mais 1.700 votos, né? Então, nesse caso, o quociente partidário foi 2, né? O partido, com aqueles 1.000 do cara que ganhou de primeira e mais 1.700, com 2.700 votos, o partido tem direito a 2 vagas, né? Cada vaga é 1.000 votos. E aí ficou uma sobra de 700 votos. Né? Depois que tiver essa primeira rodada dos candidatos que atingiram o quociente, depois dos candidatos que não atingiram o quociente, mas entram pela cota do partido, e aí para isso os candidatos precisam ter pelo menos 10% dos votos do quociente eleitoral, que nesse caso seria 100 votos, né? Então, depois que fizer essas 2 rodadas, aí vão ser divididas as sobras, que são, por exemplo, aqueles 700 votos que o partido teve, que não dá para eleger um vereador, né? E teve outro partido, por exemplo, que provavelmente algum partido teve 200, outro teve 100, né? Então, a lógica, né, antes era como? O partido que teve 700 votos, ele entrava. Agora, o que é medida é a média dos votos do partido. Então, as vagas que são remanescentes, elas vão ser entregues ao partido de acordo com a média. Então, se esse partido que teve 700 votos, você tem ali, naquele partido, 10 candidatos, né? E aí a média por candidato é de 200 votos, mas você tem um partido que tem 300 votos, os outros 300, e esse partido só tem 2 candidatos, vamos supor que a média do primeiro partido foi 100 votos. Ele só tem 2 candidatos e a média é 150, o que vai entrar é o desse partido. Então, é por isso que essa decisão do TSE, em princípio, ela não importa em nada na campanha. Por quê? Partido que quisesse lançar a laranja na campanha do ano que vem, fosse para cumprir a cota de gênero, fosse, por exemplo, para dar férias a alguns filiados que fossem funcionários públicos, para essa galera poder trabalhar na campanha, atuar na campanha como militante, essa era também um dos motivos, né? Às vezes o cara não saía do trabalho e ficava sem trabalhar, não. Ele ficava trabalhando na campanha e recebendo do emprego público. Então isso não vai fazer sentido, porque essas pessoas vão puxar a média do partido para baixo. E aí, de repente, um candidato que teve uma boa votação, ele pode não entrar e entrar um candidato que tem uma votação menor, porque o seu partido teve uma média melhor. Partindo desse pressuposto, aí a gente chega, enfim, no assunto para fechar a nossa live de hoje, que é o quê? Cláudio... Não, quem foi aqui que comentou? Diego Luna. Estão querendo obrigar as mulheres a serem candidatas, sem sentido. Diego, eu vi um comentário em uma postagem que a gente fez ontem, uma pessoa colocou assim, tinha que mudar essa regra. Primeiro, essa regra não vai ser mudada. Então, você vai ter que conviver com ela. Primeira coisa. Segunda coisa, uma coisa é você chegar 15 dias antes da campanha e fazer, como eu já falei, fazer um pega na rua e dizer, arranja aí 3 mulheres para a gente compor a chapa. Isso é, de fato, obrigar as mulheres a serem candidatas. E é sem sentido, concordo com você, Diego, em gênero, número e grau. Agora, outra coisa, e aí é onde entra a minha sugestão, a minha indicação, o meu entendimento a respeito de que esse problema pode se transformar numa oportunidade para quem souber fazer. Então, outra coisa agora nós estamos no dia 19 de setembro de 2019, então a gente tem exatamente um ano e acho que 15 dias, exatamente, 1 ano e 15 dias para a eleição. Então eu não tenho dúvida, Diego, que se você procurar na sua cidade hoje,
você vai encontrar, vamos imaginar que você precise de 6 mulheres. Seu partido vai lançar uma chapa de 20 candidatos e você precisa de 6 mulheres para colocar nessa chapa para cumprir a cota de gênero. Eu não tenho dúvida que você começando agora, você vai ter 6 candidatas de alto potencial na campanha do ano que vem. Então, não é o pega na rua 15, 10 dias antes. É o trabalho de atração, de seleção, de qualificação que você pode fazer agora e você pode chegar na campanha com uma chapa muito equilibrada, inclusive com as mulheres, ao invés de jogando a média para baixo, jogando a média para cima. Você pode ter, eventualmente, várias mulheres eleitas. E aí, esse é o ponto nevrálgico dessa história. Porque, no fundo, eu acredito que essa estratégia de colocar as mulheres apenas para cumprir a cota, no fundo, eu acho que é medo dos homens. Eu não estou falando, enfim, de machismo, de coisa desse tipo, não. Eu estou falando medo dos atores políticos, das pessoas que já estão na política, de repente, chegar e dizer, olha, vamos imaginar, para isso não parecer uma discussão sexista, vamos imaginar que a lei estabelecesse que era para colocar idosos e jovens na chapa. Então vamos imaginar que a política brasileira é formada por pessoas dos 25 aos 50 anos, grande maioria, e aí a Justiça, o Congresso baixa uma lei dizendo que tem que colocar 15% de candidatos até 25 e 15% de candidatos acima de 65. Não é porque é mulher. Se fosse nesse caso, os políticos, do mesmo jeito, iam chegar e iam dizer, quando faltar 15 dias, a gente vê o que é que falta e a gente enche a chapa aqui. Por quê? Porque se a gente colocar antes, esse povo vai crescer, esse povo vai se animar, esse povo vai se qualificar, esse povo vai ocupar espaço e esse povo pode até se eleger e tomar a vaga da gente. Então, infelizmente, para quem está trabalhando do ponto de vista, está com a visão protecionista do mercado eleitoral, né, do seu curral, da sua militância, do seu grupo lá, amigo, não tem mais jeito. Nem teria, né? Então, agora, com essa decisão do TSE, ela só confirma um posicionamento que antes era apenas estratégico e agora é estratégico e legal. Então, minha indicação para você, que é dirigente partidário, você que vai ser candidato, você que pretende ser candidata, vocês, as mulheres que estão aqui acompanhando a live. Minha indicação para você mulher, é se qualifique, se prepare, né? Estude, estruture sua campanha, né? O que você precisa entender nesse primeiro momento é que é possível, sim. Você começando agora, é possível, sim. Para você que, enfim, está no outro lado, você que é dirigente partidário, você que participa de um partido, nem é dirigente partidário, vai ser candidato à eleição, e aí você está com medo de repente, ter algum problema em relação a isso, a única lógica que tem para essa questão é qualificar as mulheres. Então, num primeiro momento, identificar na sua cidade mulheres que têm potencial para entrar na disputa política, para entrar no debate político, para formar uma imagem, construir uma imagem, construir uma autoridade, né? Criar uma base de eleitores, uma militância, uma mobilização em torno dessa pessoa. Então, primeira coisa que você precisa é identificar essas pessoas e depois você precisa formar essas pessoas, não no sentido de educá-las politicamente. Algumas já vão vir até mais educadas do que a maioria das pessoas. Mas apoiá-las, né? Demonstrar que o partido precisa dessas pessoas, que o partido vai apoiá-las desde já e que se elas trabalharem, enfim, se elas se empenharem para construir esse caminho, o partido desde já vai garantir vaga, vai garantir o que a gente chama, vai garantir legenda para elas. Então, eu vejo isso como uma oportunidade muito boa para as mulheres e vejo como uma oportunidade também para os partidos que tenham visão. Só para encerrar, qual é a minha dica principal? É que você procure ampliar o seu espectro
de militância, de eleitorado, de mobilização, justamente a partir da chegada dessas mulheres ao contexto, ao cenário, ao panorama eleitoral. Então, ao invés, e aí é outra coisa que a política tradicional faz muito, né? Ao invés de você ficar colocando a sobrinha do líder político, a mulher do vereador, né, do ex-vereador, que não é mais vereador, então ela entra no lugar dele, ao invés de você usar essa estratégia, tente oxigenar a política. Então tente trazer pessoas de fora. Então tente identificar na sua cidade, por exemplo, uma senhora que, enfim, já é aposentada e que tem lá um comércio ou que tem uma, enfim, sei lá, uma pessoa que tem uma atividade que faz com que ela tenha contato com as pessoas e que ela seja muito respeitada e que ela é uma pessoa que aconselha e que conversa e tal. Então, aquela mulher que é muito popular, que todo mundo gosta dela, e converse com ela, né? Tenta encontrar uma jovem de seus 18, 19 anos que, enfim, atuou bastante na campanha do ano passado, era do comitê jovem, era da turma jovem da campanha, e aí ela nunca sentiu muita firmeza, sentiu que houvesse um cenário para ela entrar na política, porque ela era sempre colocada como aquela pessoa que pedia voto para os candidatos do partido. Pega essa pessoa, conversa com essa pessoa e empodere essas pessoas, né? É uma palavra que às vezes é mal utilizada ou é utilizada de uma maneira que a gente termina sentindo que ela está sendo utilizada para fins não muito interessantes, mas a palavra no final é essa: empodere as mulheres, e eu não tenho dúvida de que você vai ter um resultado, né? Esse era o tema, acabou a laranja, o tema era esse. Se você tiver mais alguma dúvida, eu vou vendo aqui e vou respondendo, mas aí eu queria, antes de terminar a live, dar uma passada aqui para ver se tem alguma dúvida em relação a outros temas. Marcelo Cândido está perguntando aqui como fica o cálculo do quociente, haja visto o artigo 109, inciso 2º, teve uma alteração em 2017, onde fala que todos os partidos participarem do PREP poderão concorrer às vagas. Sabemos que o cálculo sempre é dividido pela vaga mais o partido que não alcançar o quociente tem sua sobra dividida por quanto? Exatamente, eu tenho 90% de certeza que esse artigo 109 é justamente o que estabelece que a divisão das vagas agora, ela joga todos os partidos na divisão das vagas, inclusive os partidos que não atingiram o quociente, e a entrada dos candidatos vai ser pela média do quociente, a média dos votos dos candidatos desses partidos, né? Então, eu tenho quase certeza que é isso. Eu sempre coloco que eu não sou advogado, o que eu estou falando aqui é de estratégia. A ideia aqui não é fazer uma live sobre direito eleitoral. A gente vai ter, no Projeto Eleja, a gente vai ter advogados falando sobre isso, mas nesse primeiro momento o que a gente está falando aqui é de estratégia. Eu não estou com a lei aberta aqui, deixa eu botar para... Enquanto eu vou conversando aqui, eu vou abrir aqui o código eleitoral. Ele já está aqui, ele já aparece bem ligeirinho na busca, porque eu vivo usando esse danado. E aí deixa eu ver o artigo 109 aqui, que Marcelo falou. É exatamente isso. Os lugares não preenchidos com a aplicação dos quocientes partidários e em razão da exigência de votação nominal mínima a que se refere o artigo 108 serão distribuídos de acordo com as seguintes regras. 1. Dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada partido ou coligação pelo número de lugares definido para o partido pelo cálculo do quociente partidário do artigo 107 mais 1, cabendo ao partido ou coligação que apresentar a maior média um dos lugares a preencher, desde que tenha candidato que atenda à exigência de votação nominal mínima, né? Aí o inciso 2, repetir-se-á a operação a cada um dos lugares a preencher. Quando não houver mais candidatos ou coligações com candidatos que atendam às duas exigências, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentem as maiores médias. Viu? Tá aqui. Então, é bom entender isso, né? Mesmo que você tenha aqui
o inciso terceiro do artigo 109, ou seja, ele é a terceira etapa disso, mas quem vai arriscar e ficar sem média e de repente perder uma vaga porque a média estava baixa, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Cláudio Afonso, boa noite, amigos. Pensei que fosse no YouTube. Cláudio Afonso, eu olhei aqui e a gente não conseguiu entrar no YouTube. Nós temos um problema com o YouTube antigo, né? Eu me lembro que uma das nossas primeiras lives, a gente tentou fazer a live no YouTube e deu problema, enfim. Então a gente vem trabalhando muito no Facebook e agora também no Instagram, porque, enfim, é menos problemático para a gente. Mas a gente vai resolver isso, né? O bom é porque o nosso projeto está começando agora justamente por isso. A gente está fazendo muito teste, a gente está fazendo muito... Enfim, estamos testando ferramentas, novas plataformas, então a ideia é essa. Esse servidor, Cláudio Afonso perguntou, esse servidor sem ser comissionado se ausenta por quantos meses? Aí tem uma regra, alguns 3 meses, outros 6 meses. Né? Tem alguns que precisam, quando é caso de desincompatibilização, é 6 meses. Quando é caso de... Eu estou falando demissão porque eu estou esquecendo a palavra aqui agora, que é quando você é demitido do serviço público. Tem outra palavrinha, mas é demissão, do mesmo jeito. Vai colocar estas regras por escrito, não entendi a parte da média do partido. Paulo PSN. Paulo, no nosso canal do YouTube tem uma videoaula que é as 3 principais mudanças nas eleições de 2020 e nessa aula eu fiz uma planilha, tem uma planilha lá e eu vou na planilha fazendo esses cálculos. Então dê uma olhada lá, não esqueça de se inscrever no partido porque a gente está fazendo as lives nos 3 canais, mas os vídeos provavelmente vão ficar só no YouTube. Então é bom você se inscrever porque sempre que tiver um conteúdo novo você é avisado, né? E também ativar o famoso sininho. Adri Cardoso está falando aqui. Eu concordo com essas cotas porque é um cenário dominado pelos homens e eles não querem perder espaço, além da sociedade que não vota em mulheres. Veja, nossa Assembleia Legislativa só existe 3 mulheres. Eu tenho quase certeza que a Adri... Não, tenho certeza. A Adri é lá do Rio Grande do Norte. Né? Veja só. Uma coisa que eu tenho visto do ponto de vista de métrica, observando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, uma coisa que eu vejo é o seguinte. No nosso Instagram, por exemplo, 30%, o nosso público no Instagram é assim, 70% de homens, 30% de mulheres. O nosso público no Facebook também é mais ou menos assim, 30% de homens, 30% de mulheres, 70% de homens. Então, eu acredito que essa regra de 30%, que se aplica mais às mulheres, ela é justa não do ponto de vista do retrato da sociedade, que as mulheres são maioria, mas neste momento, a partir do interesse e da participação que as mulheres têm de forma natural e orgânica no cenário político brasileiro. O que a gente sabe é que claramente existe um protecionismo em qualquer lugar onde você tenha uma maioria, por exemplo, de homens, vai existir uma certa resistência para que as mulheres entrem. E cabe quase sempre a esses homens, né, abrir esse espaço. Né? Se quem está fora não tem como mudar a regra de dentro. Então eu acredito que essa mudança ela foi provocada pelas mulheres que conseguiram entrar de uma forma heróica, quando, enfim, não tinha regra, não tinha nada, né? Inclusive algumas que entraram através de estratégias de proteção dos próprios homens, né? A gente já viu muito caso, por exemplo, o marido está inelegível, coloca a mulher, ou o marido já cumpriu o mandato, aí coloca lá a filha, coloca, enfim, tem muito isso. O bom é porque essas mulheres entraram e cumpriram um papel diferente do que foi escrito para elas, que foi se colocar de uma maneira ativa e dizer, tá bom, eu entrei aqui porque você me ajudou. Agora eu quero ajudar outras a entrar. Isso eu acho maravilhoso, esse movimento das mulheres, né? Eu acredito que é o feminismo que funciona, é o feminismo que resolve as coisas. E aí, uma coisa inclusive que a gente tem utilizando,
venho utilizando no Eleja-se, uma estratégia, é assim, quando eu faço campanhas de impulsionamento de conteúdo, eu faço como? Eu faço uma campanha só para homem e uma campanha só para mulher, e aí eu divido a verba no meio. Então, se eu vou investir, sei lá, R$ 100, eu coloco 50% para homem, 50%, R$ 50 para homem, R$ 50 para mulher. O custo do alcance, do engajamento das mulheres é muito mais alto, porque apenas 30% dos nossos seguidores são mulheres, mas em compensação, isso se revela no nosso treinamento de pré-campanha, mais de 30%, eu acredito que mais de 40% dos alunos do nosso treinamento de pré-campanha são mulheres. Então, significa que é uma estratégia que está resolvendo. Então, eu acredito que quanto mais abrir espaço, mais as mulheres vão ocupar esse espaço. Qual o prazo limite para denunciar esses casos? Eu acredito que o prazo inicial é quando do registro das candidaturas. Mas, no caso do registro das candidaturas, ainda foi Ricardo Castilho que perguntou. No caso do registro das candidaturas, dificilmente você vai ter provas. Então, eu acredito que, eu tenho quase certeza que nesse caso do Piauí, a ação foi, quem entrou com a ação, entrou depois da eleição, utilizando provas que foram coletadas ao longo da campanha, porque na campanha que você tem como ver se realmente essas pessoas estão fazendo campanha e pelo resultado se elas realmente fizeram campanha, né? Não faz sentido, enfim, por menor que seja a cidade, você ter, por exemplo, uma mulher casada com 2 filhos adultos ter um voto. Quer dizer, quem votou nela, né? Foi só ela, o marido não votou, os filhos não votaram. Então, são coisas que são muito estranhas. Então, normalmente é depois, aí o processo não é contra o registro da candidatura, é para barrar a diplomação, caçar as candidaturas antes da diplomação, né? Nesse caso, eu acredito até que os candidatos estão lá cumprindo seus mandatos, porque é outra coisa que a justiça eleitoral no Brasil é lenta, é extremamente lenta, né? E aí aqui eu vou, antes da gente encerrar, eu vou abrir aqui o meu Instagram, porque aí eu vou dar uma olhada aqui em algumas perguntas que foram feitas pelo Instagram. Eu coloquei ontem um story dizendo que ia ter live hoje e pedindo sugestões de temas, né? Então eu tenho aqui ciclos, acho que é ciclos e estrelas, como fazer eleitores trabalharem na campanha. A primeira opção é pagando, né? Se você está querendo que eles trabalhem de graça, você precisa motivá-los. Então a chave é motivação. Eu tenho um amigo, chama Azaf, o nome desse cara, é Azaf Kerven. Esse cara, ele é voluntário profissional. Azaf, ele participa normalmente de Olimpíadas, Copa do Mundo, então, tipo Copa da Rússia. Ele saiu daqui do Brasil, enfim, fez uma cota, juntou um dinheiro e tal, procurou gente para ajudar, patrocinadores e tal, e foi para a Copa da Rússia para ser voluntário. Então passou a Copa todinha trabalhando na Rússia sem ganhar nada. E assim foi na Olimpíada do Rio aqui no Brasil, e assim foi na Copa do Mundo, né, aqui no Brasil. Ele teve o prazer, o desprazer e a desonra de assistir aquele 7-1 lá no Mineirão. Então, para você fazer as pessoas trabalharem na sua campanha de graça, você precisa motivá-las, você precisa fazer com que elas se apaixonem não por você, porque as pessoas não se apaixonam por política, a não ser a esposa do político, né? Ou o esposo da política, os filhos, a família e tal. Alguns poucos eleitores que às vezes os políticos têm um problema sério, porque se eles têm 3, 4, 5 fãs que endeusam eles acham que a cidade toda tem essa percepção deles. A gente tem esse costume de achar que a percepção das pessoas é sempre, a gente usa sempre a regra do melhor ou do pior. Tem algumas pessoas que também têm esse jeito, né? Mas, enfim, então você precisa ter causa, você precisa ter propósito, você precisa oferecer às pessoas um motivo para lutar, não por você, mas lutar para que você chegue à prefeitura ou chegue à Câmara e lá você possa
defender essas causas e esses propósitos. Então, você precisa que as pessoas trabalhem de graça para você. Quando você vai fazer as pessoas trabalharem de graça, quando você conseguir colocar na cabeça e no coração delas um motivo para se empenhar, para querer que você esteja na Câmara ou na Prefeitura. Eu acredito que esse é o caminho. Tiago Martins perguntou aqui sobre as regras sobre o fim das coligações. Aí eu indico também para você, Tiago, essa videoaula que tem no nosso YouTube. O nome da videoaula é As 3 Principais Mudanças nas Eleições de 2020. E aí, no segundo bloco, eu falo sobre as regras sobre o fim das coligações. Lembrando, eu vou sempre colocar, eu não sou advogado, a ideia aqui, eu não estou falando de direito eleitoral, eu estou falando de estratégia, né? É como se você tivesse, vamos imaginar que a minha relação com as leis é a mesma relação que eu tenho, por exemplo, com as pesquisas. Em relação a um advogado, a minha relação é como se fosse com um estatístico. Então, por exemplo, quem é a melhor pessoa para falar sobre regra de pesquisa, né? Metodologia de pesquisa, dinâmica de pesquisa? É um estatístico. Qual é a minha relação com pesquisa? É interpretar a pesquisa e conseguir tirar dela o que for melhor para eu aplicar na vida dos candidatos que eu vou trabalhar do ponto de vista estratégico. Então a gente está falando aqui de estratégia, mesmo assim, lá nessa videoaula no nosso canal do YouTube. Você entra no YouTube, como a gente ainda não tem 100 inscritos, a gente está com 82 inscritos no canal, a gente ainda não tem o domínio personalizado, né? youtube.com/eleja-se, por exemplo. Né? Então ainda é um monte de número lá, então o ideal é você entrar no YouTube, pesquisar Eleja-se tudo junto e vai aparecer lá o símbolozinho do nosso canal, você clica e estão lá os vídeos. Jaque Lira está perguntando aqui sobre ações e reações políticas. Aqui é uma pergunta bem abrangente, né? bem solta, Jaque. Enfim, eu precisaria saber um pouco mais sobre o que você está querendo descobrir sobre isso. Rodrigo está perguntando sobre carro de som. Carro de som morreu, carro de som acabou. Carro de som agora é o carro que transporta o som. Porque como carro de som, no sentido que se utilizava nas campanhas passadas, não tem mais nenhum uso para ele, né? O que acontece hoje com os carros de som é o seguinte: eles podem ser utilizados para sonorização de eventos na campanha. Então não existe mais aquela figura do carro de som andando pela cidade tocando a música do candidato. Ele é utilizado apenas para sonorização dos eventos da campanha, né? Então, eu me lembro que até na campanha passada tinha uns candidatos dizendo: vamos fazer uma estratégia que é o seguinte, a gente coloca o carro de som na esquina da rua, aí alguém sobe, não precisa nem ser o candidato, alguém sobe, faz um discurso e o carro de som toca as músicas, aí a gente vai para outra esquina, porque do ponto de vista da fiscalização da justiça, a justiça precisa chegar lá e o carro de som precisa estar em um evento. Então uma pessoa em cima de um tamborete discursando é um evento, né? Enfim, a gente sabe que são essas gambiarras que terminam não dando certo. Todo mundo olha e diz: tá tentando ser esperto e não está conseguindo fazer papel de ridículo. Então, carro de som não funciona mais como funcionava antes. Eu não indico carro de som. Carro de som irrita, hoje em dia irrita mais do que chama de qualquer maneira, né? Cariadne está perguntando aqui sobre planejamento de pré-campanha. A gente está trabalhando isso atualmente no nosso treinamento de pré-campanha, né? Já estamos na 8ª aula de 12. São aulas práticas, simples, fáceis, diretas, muito... eu tento explicar tudo com o máximo de profundidade possível. Cada aula tem em média 2 horas. A gente passa vídeos, a gente, enfim, usa fotos e tal, gráficos, esse tipo de coisa, porque é uma coisa para você assistir e aprender mesmo. Então, quem já sabe consegue aprofundar seus conhecimentos, consegue atualizar, porque a gente está trabalhando muito no contexto da campanha do ano que vem, então a gente já está trabalhando muita coisa, tentando adiantar para o ano que vem. E também, quem não sabe ainda, aprende. Do ponto de vista de planejamento de campanha, vou passar para você, Cariadne, 2 coisas que a gente está passando no treinamento.
A primeira é você fazer o que a gente chama de análise SWOT, né? SWOT é uma sigla que quer dizer forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Também tem gente que chama de FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Seria a sigla em português. O que é que você vai fazer? Você vai identificar quais são as suas principais forças e suas fraquezas. Esses aspectos são intrínsecos, ou seja, são próprios de você. Então, qual é a sua maior força? Você é jovem, você é comunicativa, você é inteligente, você é, enfim, né? Aí, quais são as suas fraquezas? Você fala muito baixo, você não... Enfim, aqui a gente não tem como colocar, porque às vezes isso é até meio traumático para os candidatos, né? Quando a gente faz a SWOT e aí a gente coloca as fraquezas, o cara diz, não, mas eu não sou isso não. Aí precisa admitir, né? E uma outra coisa que eu indico é você fazer um plano de ação, né? Que aí a gente usa um formato que a gente chama de roadmap, que é o quê? A gente parte lá do final, a gente cria o objetivo final e aí a gente sai colocando os passos que precisam ser cumpridos do ponto inicial até o ponto final, né? Do ponto A ao ponto B. Então, por exemplo, seu objetivo é o quê? É se eleger vereadora, se eleger prefeita. Então você coloca lá, no dia 4 de outubro de 2020, eu vou estar, no final da tarde, eu vou estar comemorando minha vitória. Essa é a sua meta. Aí, se você quer colocar um ponto A, vamos colocar, já está pertinho, faltam 15 dias, 4 de outubro de 2019, eu sugeri lá no treinamento que no dia 4 de outubro de 2019, os nossos alunos que vão ser candidatos façam as fotos da campanha, né? Fazendo um ano antes, você consegue ter você está mais jovem, você está mais descansado, você está mais jovial, né? Não corre o risco de estar fazendo foto no corre-corre da campanha. Às vezes o candidato chega ou magro demais porque não está comendo bem, ou gordo demais porque está almoçando 3 vezes por dia. Às vezes chega, enfim, com a pele acabada porque está levando muito sol. Então eu coloquei como ponto inicial esse. Aí você vai estreitando, entendeu? Você coloca tipo 4 de outubro de 2019, eu vou fazer as fotos. 4 de outubro de 2020, eu vou comemorar. Qual é o meio termo disso? 4 de abril de 2020. Então o que é que eu vou fazer no dia 4 de abril? É o dia final para a desincompatibilização. Se você está em algum cargo público que precisa desincompatibilizar, você desincompatibiliza. Se você não se filiou ainda, é o prazo final também para filiação, né? E aí você vai colocando etapas, né? Então, 3 meses antes da eleição, 9 meses antes da eleição, aí eu já tenho os que a gente chama de key point, né? Então eu tenho 1 ano, 9 meses, 6 meses, 3 meses. Agora eu vou colocar, entre esses intervalos de 3 meses, eu vou colocar um meio intervalo, que é 45 dias. E aí você coloca onde é que eu vou estar, o que é que eu vou estar fazendo a cada 45 dias. Enfim, lá no treinamento a gente explica isso. E alguns, inclusive alunos, candidatos, já vieram falar comigo. Tem alguns candidatos que estão passando relatório. Estou fazendo, o efeito é esse, né? E eu estou achando muito bom isso. Então, deixa eu olhar aqui só para ver se tem mais algum abraço para mandar aqui. César Carreiro, Super César. César de uma produtora que tem aqui na cidade, a Ruan. Sabe aquele estúdio que a Globo inaugurou agora no Rio? A Ruan deve dar uns 3 daquele. Estou brincando, mas enfim, é uma super produtora que tem aqui na cidade. Edivaldo Souza, de Cascavel, no Paraná. Daniel Macedo, aqui no Piauí. Ele está dizendo, foi caçado 6 vereadores em Valência, é isso mesmo. Adri Cardoso comentou aqui, feminismo útil. Enfim, eu não gosto de falar desses temas porque são muito controversos, né? Então a gente vai ficando por aqui, espero que tenha sido bom para vocês como foi bom para mim. A partir dessa semana nós voltamos com nossas lives semanais, agora já com a nossa... com as lives também no Instagram. Antes a gente estava com problema, eu estou tentando mudar aqui o perfil do Instagram. Antes a gente estava com problema porque fazia live no Facebook, era uma câmera para o Facebook, uma câmera para o Instagram.
E aí agora a gente está com essa ferramenta, a gente contratou uma ferramenta que nos permite transmitir a mesma live para 3 plataformas. Eu queria agradecer a você, lhe dar boa noite. Amanhã começa o final de semana, bom final de semana já, para você que já quer entrar na vibe logo, né? Para quem é candidato, um final de semana de muito trabalho, de muitas visitas, de muita conversa, de muito planejamento, de muito quem está no nosso treinamento, de muitas aulas, né? Assistir às aulas, revisar as aulas, fazer muita anotação, mandar foto para o professor para mostrar que está fazendo a aula mesmo. E eu queria agradecer a todos vocês. Boa noite. Deixa eu colocar aqui o final da live. Boa noite e até semana que vem. Grande abraço.